essa é a nossa quarta aula da disciplina de Estatística e Probabilidade do curso de licenciatura em Química, modalidade à distância. Esta unidade, os conteúdos são relativos a distribuições discretas e distribuições contínuas. Nesta aula, nós vamos tratar sobre as principais distribuições discretas. Então, primeira questão é a gente diferenciar o que é uma variável aleatória discreta e que é uma variável aleatória contínua. A principal diferenciação delas está em relação aos valores do contradomínio dessa função, ou dos valores do contradomínio dessa variável. Ele sendo número finito e enumerável, ou ele sendo um intervalo ou uma coleção de intervalos. Então, quando é que é uma variável aleatória ela é discreta? Ela é discreta se o número de valores possíveis desse x, ou seja, se esse contradomínio de x, for finito ou infinito numerável. E aí, então, a gente vai denominar ela como sendo uma variável aleatória discreta. Já se esse número de valores possíveis de x, ou esse contradomínio for um intervalo ou uma coleção de intervalos, a gente vai denominar ela de variável aleatória contínua. Então, nesta aula, trabalharemos apenas com variáveis aleatórias discretas, onde os resultados vão ser números finitos ou sim infinitos, mas numeráveis. Então, vamos definir a função de probabilidade. Então, seja x uma variável aleatória discreta, como definimos anteriormente, e seja um x1, x2, x3, x4, seus possíveis valores. A cada resultado possível, xi, a gente vai associar um número p de xi, certo? Ou p de x igual a xi, onde esse x maiúsculo representa a variável aleatória e esse xi, o x minúsculo, ele vai representar a quantidade de eventos ou vai estar relacionado com um evento específico dessa variável aleatória. Então, a gente vai ser denominado probabilidade de xi. Tal que, aí são duas condições que devem ser satisfeitas. A primeira, a probabilidade de qualquer esse resultado xi, ela é sempre positiva e não nula, ou seja, ela é maior ou igual a zero. Não vamos ter probabilidades negativas. A segunda a segunda propriedade é que o somatório de todas as probabilidades de um determinado evento, certo? Ele deve ser sempre igual a 1, ou seja, 100%, certo? Então, essa função é denominada função de probabilidade da variável aleatória x, ok? Exemplo. Então, vamos encontrar aqui a distribuição discreta de probabilidade da variável número de caras encontradas. Então, percebam que a nossa variável é o número de caras encontradas no lançamento de 3 moedas. Então, esse número de caras encontradas no lançamento dessas moedas, ele é um número finito. Ele pode, se são 3 moedas, ele pode ser 0, 1, 2 ou 3. Essa é a nossa variável. Tá? A variável é o número de caras encontradas no lançamento de 3 moedas. Já as possibilidades dos eventos, do sucesso dos eventos são, pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2 ou pode ser 3. Ou seja, são aqueles xi, a gente tem o x0, x1, x2 e x3. Outra coisa que é importante é a gente sempre determinar o espaço amostral. Então, nesse caso, nós temos uma moeda que tem 2 lados, cara e coroa. Então, ela tem 2 lados e são 3 moedas. Então, 2 elevado a 3, nós temos 8 possibilidades. Ou seja, o espaço amostral tem as 8 possibilidades que elas estão apresentadas aqui. As 3 caras, 2 caras, 1 coroa. Lembrando que a ordem faz diferença. Então, a gente tem 2 caras e 1 coroa. No sentido, saindo as 2 primeiras caras e a terceira coroa. Saindo as 2 últimas caras e a primeira coroa. E saindo a primeira e a terceira cara e a do meio coroa. Isso vale para todas as outras. Certo? Então, a partir disso, a gente vai tirar o quê? As probabilidades referentes a cada evento. Então, por exemplo, o evento não sair nenhuma cara, só tem um, que é sair as 3 coroas. Sai uma cara, nós temos 3. Pode sair uma cara na primeira moeda, uma cara na segunda moeda ou uma cara na terceira moeda. Então, nós temos 3. Sair 2 caras, nós temos também 3. Pode sair 2 caras nas primeiras 2 moedas, na primeira e na terceira, ou na segunda e na terceira.
enquanto que sair 3 caras, nós só temos um evento em que isso pode ocorrer, que é saindo exatamente as 3 caras. E como calcular essas probabilidades? Lembrando, nós vimos aqui que o nosso espaço amostral é 8, certo? Então, se o nosso espaço amostral é 8, e lembrando da nossa última aula, em que o cálculo da probabilidade, a gente tem aqui a probabilidade da ocorrência de um determinado evento X, certo? Ele vai ser igual ao número de elementos que pode ocorrer esse evento X, certo? O número de elementos que ele ocorre, dividido pelo número total do espaço amostral. Então, a gente vai fazer o cálculo dessa probabilidade. O número de possibilidades que estão aqui, para sair 0 é 1, para sair 1 é 3, para sair 2 é 3, para sair 3 é 1. Dividido pelo espaço amostral. O espaço amostral é, como a gente viu aqui, igual a 8. Então, dessa forma, a gente vai fazer o cálculo. Então, não sair nenhuma cara, a gente tem uma possibilidade de um total de 8. Então, a probabilidade é 1/8. Sair uma cara, nós temos 3 possibilidades, um total de 8. Então, a probabilidade é de 3/8. Sair 2 caras, probabilidade de 3/8. Sair 3 caras, probabilidade de 1/8. Percebam que aquelas nossas características, as probabilidades, todas elas são positivas, não nulas. Então, são maiores ou iguais a 0. E quando a gente soma as 3, se a gente somar as 4 probabilidades aqui, o que vai ocorrer? Eu tenho 1 mais 3, 4, mais 3, 7, mais 1, 8. 8 oitavos, que 8 oitavos é igual a 1, ou seja, equivale a 100%, certo? Assim como definido na função probabilidade. Outra forma da gente também fazer esse cálculo, que é utilizando a parte de combinações. Então, pela fórmula, a gente tem que a probabilidade é o número de eventos, certo? Que ocorre, dividido pelo número total de eventos possíveis. Esse número de eventos totais possíveis, a gente já tem aqui que é 8, certo? Então, aqui, quando eu apresento 1/8, na realidade, eu estou dividindo por 8, né? Se eu multiplico por 1/8, eu estou dividindo por 8. Esta combinação aqui, né, ela está dando uma combinação de 3 elementos somados x a x. Então, o que isso vai representar? Ela vai representar, às vezes, os conjuntos são grandes. Então, aqui a gente tinha um conjunto relativamente pequeno, com 8 elementos. Mas o conjunto pode ter, 100 elementos, 200 elementos. Então, você não vai conseguir representar todos. Então, o que você faz? Você faz uma combinação, certo? Então, é uma combinação de 3 elementos, que são 3. E aí a gente vai ter a combinação referente a não sair nenhum elemento, a sair um elemento, a sair 2 elementos e a sair 3 elementos. É como se aqui você fizesse uma combinação 3, 0, certo? Aqui você faz uma combinação 3, 1. Aqui uma combinação 3, 2. São 3 elementos saindo 2. Aqui uma combinação 3, 3. Certo? E como a gente faz o cálculo dessa combinação? Então, o cálculo da combinação é qualquer que seja os elementos A e B. Então, a combinação também pode ser representada, dependendo do que vocês estão estudando, por C, A, B. Certo? Também alguns livros trazem essa representação. É igual a A fatorial dividido por B fatorial vezes A menos B fatorial. Certo? Então, esse cálculo aqui, a gente vai conseguir calcular a quantidade de eventos possíveis, né, que de determinada situação pode ocorrer. Certo? Aqui um exemplo. Para sair 2 caras de um total de 3 moedas lançadas, sair 2 caras. A gente vai calcular aqui, 3 moedas lançadas, saindo 2 caras. Qual a quantidade de combinações possíveis? Lembrando que a gente está calculando a quantidade de combinações. Para quê? Para utilizar dentro da fórmula de probabilidade aqui, que eu preciso da quantidade de elementos dividido pelo espaço amostral total. Então, aqui vai ser 3 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 3 menos 2 fatorial. 3 menos 2 fatorial.
certo? Isso aqui vai ser 3 fatorial sobre 2 fatorial. 3 menos 2 é igual a 1 fatorial, certo? Para resolver esses fatoriais, o que você faz? 3 fatorial é fatorial, certo? Ele é igual, qualquer que seja o n fatorial, fica melhor. O n fatorial ele vai ser igual sempre a n vezes n menos 1, vezes n menos 2, e assim sucessivamente. Vezes n menos 2, e assim sucessivamente, até vezes 1, certo? Então, basicamente é isso. Então, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Só que como eu quero dividir por 2 fatorial, então eu posso utilizar assim, ó, 3 vezes 2 fatorial, certo? Sobre 2 fatorial, e 1 fatorial é igual a 1. Esse 2 fatorial divide com esse 2 fatorial, fica 3 por 1, que é igual a 3. Ou seja, no lançamento de 3 moedas, saírem 2, aí a combinação, nós temos uma quantidade de 3 combinações possíveis. Então, para calcular a probabilidade, está aqui, ó, são 3 combinações possíveis. A probabilidade de sair 2 caras é 3 de um total de 8. Ou seja, como aqui ele fez, é 3 vezes 1/8, que é a mesma relação. Ok? Então, assim a gente pode calcular de todas elas essas probabilidades. Ok? E o que é uma função de distribuição acumulada? Então, seja x uma variável aleatória discreta, define-se função de distribuição acumulada em um ponto x com a soma das probabilidades dos valores x e menores ou iguais a x. Ou seja, a gente vai pegar essa função de distribuição acumulada como um somatório de todas estas probabilidades, certo? De todos esses valores. Exemplo, aqui a gente tem em uma caixa 5 peças boas e 4 defeituosas. São retiradas aleatoriamente 3 peças sem reposição. Então aqui a gente tem no total 9 peças. 5 boas, certo? E 4 defeituosas, no total de 9. E a gente vai tirar 3. Percebam que a gente vai ter o nosso espaço amostral 9 peças que podem ser combinadas 3 a 3. Esse aqui é o nosso espaço amostral, certo? Então, a gente vai calcular o nosso espaço amostral, que é a quantidade possível de todas as possibilidades que a gente tem de tirar essas 3 peças. Que aqui vai ser 9 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 9 menos 3 fatorial. 9 menos 3 fatorial. Isso aqui é 9 fatorial dividido por 3 fatorial. 9 menos 3 é igual a 6 fatorial. Então, isso aqui, 9 fatorial é 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Dividido por 3 fatorial vezes 6 fatorial. Certo? Esse 6 fatorial simplifica com esse 6 fatorial. E esse 3 fatorial é 3 vezes 2. Então, 3 vezes 2, eu posso simplificar com 1 3 desse 9, que fica 3. 3 vezes 3 é 9. E 1 2 desse 8, que é 4 vezes 2. Então, fica 4. Então, o que nos resta? Resta 3 vezes 4 vezes 7. 3 vezes 4 é 12. 12 vezes 7 é igual a 84. Então, aqui, ó, percebam, nosso espaço amostral é 84 combinações possíveis, tá? E o que a gente vai fazer agora? A gente vai calcular as probabilidades. A probabilidade de qual é a nossa variável aleatória? Um número de peças boas entre as 3 retiradas. Então, a nossa variável aleatória é o número de peças boas entre as 3 retiradas. Quais são as possibilidades x e dessa variável aleatória? São 0, ou seja, eu não tirar nenhuma peça boa, então as 3 são defeituosas. Eu posso tirar uma boa e 2 defeituosas. Eu posso tirar 2 boas e 1 defeituosa. Ou posso tirar as 3 boas e nenhuma defeituosa. Percebam que a gente tem sempre a combinação de uma boa com uma defeituosa. Então, se eu tiro uma boa, obrigatoriamente eu tiro 2
defeituosas. Então, sempre a soma tem que dar igual a 3. E no cálculo da probabilidade, como elas estão em conjunto, então as probabilidades delas vão ser multiplicadas. Ou seja, eu vou ter a probabilidade de tirar uma determinada quantidade de bolas boas e uma determinada probabilidade de tirar bolas defeituosas. E a probabilidade delas vai ser multiplicada. Como aqui, ó. Então a gente tem a nossa variável aleatória, o número de peças boas. Então, se eu não tirar nenhuma peça boa, eu tenho que multiplicar a probabilidade, ó. São 5 possibilidades de tirar peças boas. Se eu não tiro nenhuma, então as 5, a combinação delas com nenhuma. Enquanto 4 peças defeituosas, eu tenho uma combinação de 3. Lembra que a soma aqui sempre dá 3. Ó, 0 mais 3, 3. 2 mais 1, 3. 1 mais 2, 3. 0 mais 3, 3. Porque se eu não tiro nenhuma peça boa, então eu tenho 3 defeituosas. A primeira aqui são as defeituosas e a segunda aqui são as boas. Certo? Então eu tenho aqui, ó, de 5 boas eu não tirar nenhuma, e de 4 defeituosas tirar 3, de 5 boas eu tirar uma, 4 defeituosas tirar 2, de 5 boas tirar 2, 4 defeituosas tirar uma, de 5 boas tirar 3, 4 defeituosas não tirar nenhuma. Então aqui, se a gente for calcular, por exemplo, essa primeira, então tirar 5 boas, aqui a gente já viu que o nosso total de possibilidades aqui são 84, né? Então vou só fazer aqui um exercíciozinho, ó. São 84. A gente vai ver como a gente chegou nessa probabilidade de 1 sobre 21. Vou calcular aqui a probabilidade de, entre 4 defeituosas, saírem 3. Não a probabilidade, perdão. Vou calcular a quantidade de combinações possíveis. De 4 eu tirar 3. Então, esse daqui vai ser quanto? Vai ser 4 fatorial sobre 3 fatorial vezes 4 menos 3 fatorial é igual a 1 fatorial. Ou seja, aqui eu tenho 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial. 1 fatorial é igual a 1, tá? Então, isso aqui é 4 dividido por 1 é igual a 4. Então, aqui 4 vezes, certo? Já se eu pegar aqui o 5, 0, então são 5 bolas boas, 5 peças boas. Se eu não pegar nenhuma delas, em quais combinações não tem nenhuma? Então, aqui eu tenho, são 5 fatorial, dividido por 0 fatorial. 0 fatorial também é igual a 1, certo? E 5 menos 0 é igual a 5. 5 dividido por 5, isso aqui vai dar igual a 1. Então, eu tenho a possibilidade de 4 vezes 1. O que ocorre? 84 é 4 vezes 21. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Então, se eu simplifico isso aqui tudo por 4, divido tudo por 4, o que me acontece? Eu tenho a minha probabilidade, que é 1 sobre 21. Então, a probabilidade de não tirar nenhuma bola, nenhuma peça boa, é 1 sobre 21. E se eu for calcular aqui, por exemplo, a probabilidade de tirar 2? Então, eu vou ter, para não tirar 2 boas, eu tenho que tirar uma, né, defeituosa. Então, a quantidade de eventos que podem ocorrer entre essas 4, sai uma. Então, eu vou ter 4 fatorial sobre 1 fatorial, e 4 menos 1 é igual a 3 fatorial, certo? Então, aqui vou ter 4 vezes 3 fatorial sobre 1, né, que 1 fatorial é igual a 1, sobre 3 fatorial. Então, aqui vamos simplificar. Então, aqui eu vou ter igual a 4 também. Então, percebam que aqui vai ser igual a 4. Lembrando que o embaixo aqui nós temos o espaço amostral igual a 84. E se eu quero calcular aqui o número de eventos possíveis de entre 5 bolas, 5 peças boas e saírem 2 delas. Então, em eventos que isso ocorre? Então, eu vou ter aqui 5 fatorial sobre 2 fatorial. E aqui eu vou ter 5 menos 2 é igual a 3 fatorial.
Então, isso aqui é 5 vezes 4 vezes 3 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 3 fatorial. Então, 3 simplifica com 3. 2 fatorial é 2 vezes 1. Então, esse 2 simplifica com esse 4. Sobra 2 aqui em cima. Então, 2 vezes 5 é igual a 10. 4 vezes 10. Percebam que aqui é a mesma coisa. Ó. Se eu simplifico por 4, divido por 4, vai ficar 10. Né? Simplifico por 4, simplifico por 4. 10 sobre 21. Ok? Então, aqui nós temos os cálculos das probabilidades. O restante depois vocês podem tentar fazer em casa. Lembrando que todas as probabilidades são positivas. E se a gente somar as 4 probabilidades, deve dar igual a 1. Então, quando a gente soma 1 sobre 21 mais 5 sobre 21 mais 10 sobre 21 mais 5 sobre 21, o que a gente tem? Embaixo o denominador igual a 21, a gente tem 1 mais 5, 6, com mais 10, 16, com mais 5, 21. 21 sobre 21 é igual a 1, que é igual a 100%. Certo? Então, a gente percebe que a gente tem as probabilidades, né? Podemos agora representar as probabilidades, como foi dito lá no início. Essas probabilidades, elas podem ser expressas tanto por gráfico, aqui por tabela, por gráfico ou por fórmula. Nós já vimos a representação dela por fórmula, agora nós estamos vendo a representação dela por tabela e já nós vamos ver por gráfico. Então, aqui elas podem ser representadas por gráfico. Tá aqui, probabilidade de 0 é 1 sobre 21, probabilidade de sair uma peça boa é 5 sobre 21, sair 2 peças boas 10 sobre 21 e sair 3 peças boas 5 sobre 21. Quando a gente soma as 3, eu já fiz essa soma anteriormente, né? No slide anterior, então isso aqui vai dar igual a 1. Então, observemos que todas elas são positivas não nulas e a soma delas é igual a 1. E graficamente, o que a gente pode perceber? A gente percebe isso aqui, graficamente, ela tem essa relação, referente à probabilidade, tá? Então, essa relação aqui, lembrando que a gente está considerando os pontos, e no nosso exemplo era uma questão em que a variável aleatória, ela era um número inteiro, certo? Mas poderia ser um número também decimal. Então, por isso que a gente vai ver, inclusive, exemplos disso mais à frente. A gente poderia ter essas relações aqui menores do que 0, por exemplo. Perdão, aqui 0 era um valor menor, isso aqui não, tá? Então, a gente poderia calcular esses elementos que estão aqui dentro do intervalo também, tá bom? Caso a gente pudesse ter uma situação em que a variável pudesse ser fracionada, ou seja, tirar 0,5, 1,3, e a gente teria também essas representações, tá? Daqui que a gente percebe, não sair nenhuma peça boa, probabilidade 1 sobre 21, sair uma peça boa, 5 sobre 21, sair 2 peças boas, 10 sobre 21, sair 3 peças boas, 5 sobre 21, certo? E aqui não sair nenhuma peça boa, aliás, mais de 3 peças boas, a probabilidade aqui iria ser 0, tá? Então aqui a gente tem alguns exemplos disso. Qual a probabilidade de sair maior ou igual a 2 e menor ou igual a 3? Lembremos que o espaço aqui é inteiro, então a gente não tem esses elementos aqui racionais entre 2 e 3. Então a gente vai somar apenas o 10 sobre 21 mais o 5 sobre 21, porque aqui é menor ou igual. Então 10 mais 5, 15 sobre 21. Já a probabilidade de sair menor do que 1, então se é menor, não é igual, então não entra. Então a probabilidade é apenas 1 sobre 21. A probabilidade de sair maior do que 3 é nula, porque maior do que 3 aqui, nós só temos 3, vamos tirar 3 peças, então não tem como sair mais do que 3. E a probabilidade de sair pelo menos uma peça boa. Então aí nós temos duas formas de responder. A primeira é somando todas elas. Então, por exemplo, sair pelo menos uma peça boa. Então, a probabilidade de sair uma
mais a probabilidade sai 2, mais a probabilidade sai 3. Então, somando 5 mais 10 mais 5, 20 sobre 21. A outra possibilidade seria, sai pelo menos uma peça boa, então o conjunto que é disjunto desse é não sair nenhuma boa. Então, eu pego o total, que é 1, 100%, menos não sair nenhuma boa, que a probabilidade é 1 sobre 21. Então, 1, que é 21 sobre 21, menos 1 sobre 21, é igual a 20 sobre 21. Média de uma variável aleatória discreta. Então, aqui nós temos a média de uma variável aleatória discreta, que é representada por essa letra grega mu. Tá? Então, esse mu de x, ele nada mais vai ser do que o somatório, certo? De todas essas probabilidades desses eventos, multiplicadas pela condição do evento. Então, nós temos a condição do evento multiplicada pela probabilidade de sair essa condição do evento, certo? Então, isso vai ser a nossa média aleatória discreta, ok? Então, essa média aleatória, ela funciona como uma média aritmética que a gente viu no conteúdo, na unidade de estatística. E ela vai ser utilizada para a gente calcular, por exemplo, a variância e o desvio padrão, tá? Então, aqui nós temos um exemplo. Considere um jogo no qual se lançam 3 moedas, não viciadas, e se recebe $1 por cada cara que se apareça. Quanto se esperaria ganhar se pudesse fazer o jogo apenas uma vez? Ou de outra maneira, qual o valor esperado de cada jogada? Então aqui, esse exemplo, apesar de o contexto ser diferente, mas a relação é igual que a gente fez no primeiro, que a gente jogava 3 moedas, certo? Sucessivamente. Pode não sair nenhuma cara, pode sair uma cara, pode sair 2 caras e pode sair 3 caras. O universo, né, amostral é 8, e aqui nós temos as probabilidades, que são aquelas que a gente calculou no início. Então a média amostral, aqui a média da distribuição, é só multiplicar a relação referente ao número, ao evento, certo? O valor a ser recebido, tá? Aqui, ó, que no caso ele está relacionando o valor, é como se fosse uma média ponderada. Então, para cada quantidade de caras, eu recebo, por exemplo, $1. Então, eu tenho uma média ponderada, certo? É muito parecido com isso. Então, 0 vezes 1/8, mais 1 vezes 1/3, mais 2 vezes 3/8, mais 3 vezes 1/8. Então, 0 vezes 1/8 é 0, 1 vezes 3/8 é 3/8, 2 vezes 3/8 é 6/8, mais 6/8, e 3 vezes 3/8 é 9/8. Então, aqui a gente tem o denominador igual, então é 8. E aqui 3 mais 6, 9. Aqui, perdão, 1 vezes 3 é 3. 2 vezes 3 é 6. Certo? E aqui nós temos 3 vezes 3 é igual a 9. Então, 3 mais 6, 9. Mais 9 dá igual a 18. Ok? Então, essa vai ser a nossa relação. Ok? Então, dividindo isso, a gente vai ter média igual a 1,5. Tá? Então, o nosso valor esperado vai ser uma média a longo prazo. Ou seja, no caso, após várias jogadas, a gente espera ganhar $1,50 referente a cada uma dessas jogadas. Tá? Então, isso aqui é um exemplo de um cálculo de média de distribuição. Ok? E a gente vai utilizar agora essa média de distribuição no exemplo para o cálculo de variância e desvio padrão. Então, a gente vai pegar essa mesma média de distribuição, tá, que a gente fez anteriormente, e essa média de distribuição agora a gente vai utilizar para calcular a variância. Lembrando que a variância a gente utilizava o desvio médio, certo? Então, o desvio médio, se vocês lembram da forma, a gente elevava ao quadrado, é muito parecido à relação. Só que aqui, o que a gente vai fazer? Essa variância, ela vai ser nada mais do que a gente pode calcular esse desvio médio ao quadrado, certo? E aqui a gente vai ter uma relação onde a gente vai multiplicar todas os elementos, as chances, né, os eventos,
ao quadrado vezes a sua probabilidade. Vai ser esse Ezinho aqui, tá? Então, a gente vai tomar a variância como sendo esta subtração aqui, ok? E o desvio padrão vai ser a raiz quadrada desta variância. Vou tomar aqui um exemplo para vocês verem. Então, aqui, supor que a gerente de uma loja tenha construído a seguinte distribuição para as vendas de fogões esta semana. Então, para não vender nenhum fogão, a probabilidade 20%. Para vender um fogão, 30%. Para vender 2 fogões, 30%. Para vender 3 fogões, 15%. Para vender 4 fogões, 5%. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a média, certo? Da distribuição, que é a média da distribuição 0 vezes 20, mais 1 vezes 30, mais 2 vezes 30, mais 3 vezes 15, mais 4 vezes 0,5. Então, aqui vai dar 0, aqui a gente vai ter 0,30, aqui a gente vai ter 0,60, aqui a gente vai ter 0,45 e aqui a gente vai ter 0,20. Então, o que ocorre? 90 com 10, 1,10, com 45, 1,55. E aí, antes de calcular a variância, a gente vai calcular este E aqui. Então, quem vai ser o E? Vai ser o evento que a gente vai ter aqui ao quadrado vezes a sua probabilidade. E aí, perdão, aqui eu esqueci, está faltando o 1 vezes 0,30, 1 ao quadrado, vezes 0,30. Foi a digitação aqui. Então, eu vou ter 0 ao quadrado vezes 0,20, mais 1 ao quadrado vezes 0,30, mais 2 ao quadrado vezes 0,30, mais 3 ao quadrado vezes 0,15, mais 4 ao quadrado vezes 0,05. Isso vai me dar um total de 3,65. Aí, agora eu calculo a variância. Quem é a variância? Eu vou pegar esta variação aqui, que este é, certo? Menos meu desvio, minha média da distribuição. Então, é 3,65, certo? Menos a minha média de distribuição ao quadrado. Então, a gente vai pegar aqui, ó. Esta relação vai ser esse meu E, da variável referente, este E vai ser o somatório de cada variávelzinha ao quadrado, vezes a sua probabilidade, menos a minha média de distribuição ao quadrado. Então, o que é minha média de distribuição? 1,55. Então, é 3,65 menos 1,55 ao quadrado. Então, a minha variância é 1,25. E quem é o desvio padrão? Então, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Ou seja, é a raiz quadrada de 1,25, é 1,12 fogões. E nosso último conteúdo desta aula é a distribuição binomial. Então, o que acontece? Distribuição binomial é um modelo que dá a probabilidade do número de sucessos quando são realizadas N provas do mesmo tipo, admitindo-se sempre 2 resultados. Esses 2 resultados que a gente vai considerar sempre é o sucesso ou o fracasso. Tá? Então, a gente vai sempre lembrando que as provas elas são exatamente iguais, certo? E a gente vai sempre considerar sempre apenas o sucesso ou o fracasso. Então, a gente vai ter, vão ser realizadas N provas do mesmo tipo, todas elas idênticas. A cada prova, a gente vai admitir 2 resultados possíveis, um sucesso e outro fracasso, certo? E os resultados das provas, eles vão ser independentes, ok? Então, a nossa fórmula é essa daqui, da distribuição binomial. Quem é cada elemento? Este I maiúsculo aqui, ele é a nossa variável aleatória. Então, aqui eu tenho a minha variável aleatória. Certo? Então, lembra disso. Que é a variável aleatória? Tirar cara no lançamento de 3 moedas sucessivas. No lançamento de 3 moedas sucessivas, né? Então, isso é uma variável aleatória. Este Y minúsculo aqui vai ser o número de sucessos, certo? Então, se eu vou tirar, minha variável aleatória é tirar cara no lançamento de 3 moedas sucessivamente, então, qual é o número de sucessos? Vai ser 0, 1, 2 ou 3, tá certo? Então, é esse meu Y aqui.
Então, é o número de sucessos. Aí, para mim encontrar o N, aqui é o número de provas. Quantas provas ou repetições de experimento eu vou fazer? Eu vou lançar a moeda 10 vezes? Vou lançar a moeda 5? Vou lançar essas moedas 5 vezes? 2 vezes? É o número de condições que a gente vai fazer, tá? Do experimento. E o número de fracassos é o número total do experimento menos o número de sucessos. Aqui P vai ser a probabilidade, certo? Então a gente vai ter que calcular a probabilidade de cada elemento, ok? E Q menos 1 é a probabilidade de fracasso. O Q, que é na realidade o 100% menos o P, é a probabilidade do fracasso. E aqui, ó, o NP é o número de combinações de elementos tomados Y a Y. Ou seja, aquela combinação que a gente utilizou aqui nos primeiros slides, onde o N é o total de provas e repetições, e o P aqui é a quantidade de sucessos que a gente está considerando. Então vamos para um exemplo. Admite-se que uma válvula eletrônica instalada em determinado circuito tem a probabilidade de 30% de funcionar mais de 600 horas. Se nós ensaiarmos 10 válvulas, qual será a probabilidade de que, entre elas, exatamente Y funcione mais de 600 horas? Então aqui, nossa variável aleatória é o número de sucessos nos 10 ensaios, ou seja, o Yzinho vai ser de 0 até 10. 30% é a probabilidade, né, 0,3 de sucesso, então logo a de fracasso é 70%, certo? E o número de ensaios é 10. Então a nossa fórmula vai ser 0,3 elevado a y, vezes 0,7 elevado a 10 menos y, vezes a combinação de 10 elementos tomados 3 a 3. Então montou a equação, agora você pode calcular as probabilidades, onde você vai substituir esse y aqui por cada uma das situações. Ou fazer um ensaio, 2 ensaios, 3 ensaios, 4 ensaios e assim sucessivamente, certo? Então está aqui. Se eu tomo aqui um ensaio, então 0 ensaio, 0,3 elevado a 0, vezes 0,7 elevado a 9, vezes a combinação de 10 elementos tomados 3 a 3. Isso vai me dar como resposta, como probabilidade, 2,82%. Assim eu faço para 1, para 2 e até 10. E a gente vai tomar aqui, ó, todas as probabilidades. Lembrando que percebam que do mesmo jeito, aqui na função probabilidade, todas elas são positivas não nulas, maiores ou iguais a 0, certo? E a soma de todas elas aqui vai sempre dar igual a 1, ok? Então aqui nós temos todas elas positivas não nulas, por mais que elas sejam muito próximas de 0, mas elas não são 0, certo? E a distribuição do gráfico, aqui nós temos referente ao gráfico dessa distribuição aqui, ó. Está aqui o gráfico da nossa distribuição, certo? Onde, nesse caso aqui, a gente já tem relações números decimais, certo? Então, aqui nós temos um exemplo de como vocês podem calcular essa distribuição binominal. Então, este foi a nossa aula de hoje. Quaisquer dúvidas, vocês têm o nosso chat e o nosso fórum de dúvidas. E eu desejo para vocês bons estudos e até a próxima aula.